aí, alunos, tudo bem? Prof. Jéssica Fonte na área. Hoje eu quero falar com vocês sobre as relative clauses, tá? O que acontece? Quando a gente olha para esse tema, a gente fica um pouquinho assustado, né? Porque acha que a gente vai ter que entender oração coordenada, oração subordinada. Não é nada disso, tá? Apesar de vir com esse tema, relative clause, que seriam orações relativas, e a gente tem aí a divisão entre non-define relative clauses e define relative clauses. O que a gente precisa entender de fato são os pronomes relativos que unem as informações que eu tenho nessas orações. Então, na verdade, quando a gente está falando de relative clauses, a gente não tem que entender de fato se aquela oração é uma oração explicativa ou se aquela oração é uma oração restritiva, tá? Porque, de fato, a gente tem essa divisão, tá? Em orações restritivas e orações explicativas, tá? De fato, a gente tem isso. As orações explicativas, elas são muito parecidas com o aposto que nós temos em português, que é até utilizado entre vírgulas, tá? Mas no caso, o que acontece? Tanto na oração restritiva quanto na oração explicativa, a gente vai retomar a um termo já citado anteriormente, tá? E aí, no caso, a gente tem que entender se esse termo é uma pessoa, se esse termo é um objeto, se é, no caso, uma coisa, um lugar, se é um tempo, tá? Porque a gente pode utilizar também o advérbio when e where como pronome relativo, tá? Se ele estiver aí citando essas coisas. No caso, tanto as orações restritivas quanto as explicativas, elas vão ser iniciadas por um pronome relativo. Então, para que a gente possa iniciar essas relative clauses, a gente tem que entender o pronome relativo, tá? E aí, o que acontece, gente? O que seria esse tal do pronome relativo? É bem parecido com o que nós temos no português. Imagina que eu tenho duas informações sobre uma mesma pessoa. O menino é louro, o menino chegou. Eu tenho duas informações sobre uma mesma pessoa. Então, eu consigo adicionar essas duas informações a uma mesma oração, só que aí eu tenho que utilizar um pronome relativo, né? O pronome relativo no português, o principal que a gente utiliza é o quê, né? Então, eu poderia falar assim, o menino que chegou é louro. Ou seja, eu uni as duas informações sobre um termo que é igual, que é único, que é similar nas duas orações. Esse é o termo antecedente, tá? Então aqui, ó, the boy who arrived is blonde. Eu tenho duas informações aqui, né? Eu tenho o garoto que chegou, the boy arrived, e eu tenho o the boy is blonde. E aí, o que acontece? No caso, nas duas orações, eu tenho um termo em comum. Então, eu posso unir essas duas orações, ó. O garoto, o meu termo em comum, que chegou, é louro. E aí, eu tenho o uso de um pronome. No caso aqui, eu tenho uma oração restritiva, tá? Não tá entre vírgulas. Só que como que eu sei que eu tenho que utilizar o who? Eu vou ter que utilizar o termo antecedente. Eu tenho que analisar o termo antecedente. Bizu para vocês. Sempre que vocês tiverem que analisar o termo antecedente, ele vai estar muito próximo. Em casos raríssimos, né, eu vou ter o termo antecedente deslocado na oração. Então, olha para a palavra que está do lado. Sabe por que tem que olhar para a palavra que está do lado? É como que se esse who aqui, ele fosse o meu boy da segunda oração. Esse boy aqui é o da primeira e esse who aqui, ele faz o papel desse segundo boy. Então, no caso, os dois seriam o sujeito da frase e os dois seriam aqueles que têm que conjugar verbo, tá? Então, o pronome relativo, ele também tem que estar ali de antemão ao verbo, tá? Tem que preceder esse meu verbo, tá bom? Então, o que acontece? Bora lá. Existem vários pronomes relativos. Nós temos o who, nós temos o whom, nós temos o whose, nós temos o what, nós temos o where, nós temos o which, nós temos o when, nós temos o why, tá? De uma forma geral, para as relative clauses, a gente vai utilizar o who e o whom. Opa, acabou tirando aqui, tá? O whose, o when, o which, tá? E o when. Ou seja, o ideal é a gente saber a diferença de uso desses, tá? É importante.
O primeiro de tudo é entender que quando eu estou falando de um pronome relativo e ele vai estar unindo informações sobre um termo em comum, um termo antecedente, como eu expliquei para vocês, a primeira forma é uma função sujeito. Bem, uma coisa que é importante a gente pensar é que existem diversos tipos de pronomes relativos, mas existem também as funções que esses pronomes relativos eles podem ter na nossa frase. A primeira que eu expliquei para vocês foi a função de sujeito. Quando o meu pronome relativo ele está se referindo a um termo antecedente, mas esse termo antecedente ele é o sujeito da oração, então por isso que ele vem antes do verbo, tá? Outra coisa que pode acontecer também é dele ser o objeto da frase. Vamos lá entender quais são os pronomes relativos que nós temos. Primeiro de tudo, como eu falei para vocês, a gente tem que analisar os antecedentes. Se o antecedente for uma pessoa, mas essa pessoa está na função de sujeito da minha frase, ou seja, o garoto chegou. Quem chegou? O garoto. Ele é o sujeito da minha frase, tá vendo? Ele é o sujeito da minha frase. E aí, no caso, quando for uma função de sujeito, eu posso utilizar o who, vou botar aqui ó, de marca-texto para vocês. Pode ser o who ou pode ser o that. Opa, tá? Pode ser o who ou pode ser o that. Um dos dois. Pessoa, você vai ter que analisar o antecedente. Pessoa na função de sujeito. Não se esquece. O que é um sujeito? Um sujeito é aquele que faz a ação do verbo. Professora, não entendi muito bem. Você poderia explicar isso melhor? Tá. Vamos passar para o próximo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. My mother made a cake. Nesse caso aqui, minha mãe fez um bolo. Quem fez um bolo? Minha mãe. Ok? Minha mãe fez um bolo. Ela é o sujeito da minha oração. Ela é o sujeito da minha oração. E aí, se eu tivesse que colocar um pronome relativo associado à mãe, eu poderia botar o who ou o that. Um dos dois, tá bom? Então, a minha mãe, que é uma ótima cozinheira, olha aqui, ó. My mother, who is a good cooker. Eu posso botar isso aqui como explicativo, ó. Tô explicando. Explicativa. Minha mãe, que é uma ótima cozinheira, made a cake. Opa, separar aqui para vocês, tá? Made a cake, separado. Show? Então, no caso aqui, você sempre vai olhar para o termo antecedente. Pode ser o who ou pode ser o that, sempre em função de sujeito. Vou dar uma dica para vocês. O that, ele é um grande quebra-galho. Ele é usado para quase tudo, tá? Você pode substituir os outros por quase tudo. Show, gente? Então, vamos lá. Bem, quando o antecedente for uma pessoa, lembra lá do my mother? E ele tiver a função de objeto, o que é um objeto? Aquele que sofre a ação do verbo. No caso, lembra daquela frase? Minha mãe fez um bolo. Quem fez um bolo? Minha mãe. Minha mãe é o sujeito da frase. Quem foi feito? Um bolo. Ele é o objeto, tá? Então é assim que a gente entende o que é um sujeito e o que é um objeto da frase. O sujeito é aquele que faz a ação e o objeto é aquele que sofre a ação, tá? Não se esqueçam disso. E no caso, se o antecedente for uma pessoa, mas ela for o objeto, está ali na função de objeto, ou seja, está sofrendo a ação, a gente pode utilizar who, a gente pode utilizar whom, ou a gente pode utilizar o that. Então, vocês perceberam aqui que o who, that, pessoas, quando tiver na função de sujeito. Então, gente, não se esquece. Objeto sempre aquele que sofre a ação do verbo e, né, como eu estava falando para vocês, se a gente viu pessoa na função de sujeito, qual que vocês vão colocar? Vocês vão colocar who ou that. Se você for ver uma pessoa, mas na função de objeto, então pode ser who, whom ou that, tá?
uma coisa importante que eu quero falar com vocês é que a única coisa que pode ser preposicionada, ou seja, levar a preposição, é o objeto. Então, se você já vê um about, um of, um with, já sabe, isso aqui são preposições. Só pode ser um objeto, né? Então, importante a gente também conseguir visualizar essas coisas. Objeto é a única coisa que é proporcionada. Ah, professora, então não tem diferença de who e de whom? Tem. Se who for sujeito, se o antecedente for sujeito, eu só posso utilizar o who. Se for objeto, aí tanto faz, tá? O que acontece? Como que vem em prova? Questão de prova para vocês. Na questão de prova, ele pode pedir para você substituir o who pelo whom. Se for objeto, muito fácil, muito tranquilo, tá? Então, vocês já sabem. Então, aqui, ó. A garota que eu vi na praia era bonita. Primeiro de tudo, quem viu? Eu. Eu sou o sujeito da minha frase. Eu sou o sujeito dessa frase. Quem vê, vê alguém. Tá? Eu vi. Quem viu, viu alguém. Eu vi quem? A garota. Então, a garota, ela está sofrendo a ação de ser vista. Ela é o objeto da minha frase. Quando eu tenho que fazer o termo antecedente, eu vou olhar, opa, garota, pessoa. Só que ela não é aquela que está fazendo a ação, ela é que está sofrendo a ação. O verbo está aqui, ó. Ó, o verbo está aqui. E quem está conjugando esse verbo sou eu. Show? Então, a garota que eu vi poderia ser whom. The girl who I saw in the beach was beautiful. The girl whom I saw. The girl that I saw, tá? Ou seja, aqui eu tinha duas informações, duas orações. I saw a girl. I saw the girl. E the girl was beautiful. Aqui eram duas informações. No caso, eu vi, quem vê, vê alguém. Isso aqui já é um objeto. Só vocês fazerem isso, ó, que nem eu tô fazendo. Separa a frase em duas, tá? I saw the girl, objeto. The girl was beautiful. Então, aqui, ó, aqui no caso, a garota era bonita. Ela é o sujeito dessa frase, mas eu tô falando dela. Eu tô falando de quando eu a vi. Então, ela continua sendo o objeto. Essa aqui é a principal. Então, na hora de eu juntar essas duas informações, eu vou juntar através de um pronome relativo que fala sobre objetos, tá bom? Bem, aqui ele fala, quando o antecedente for pessoa, e o pronome relativo exercer a função de objeto do verbo, usa-se who, whom ou that, ou pode-se omitir. Então, preste atenção que aqui tem uma informação a mais, tá? Contudo, essa omissão só pode ocorrer quando o relativo exercer função de objeto. Gente, isso aqui é uma informação que eu acho que vocês têm que ter para qualquer tipo de pronome, tá? Relativo. Omissão de pronome relativo só acontece, quando ele estiver na função de objeto, tá bom? Show? Tranquilo? Então, já estamos avançando. Vamos lá, vamos ver o que a gente já aprendeu. A gente aprendeu que quando a gente quer falar de uma pessoa, mas ela é o sujeito da minha frase, eu posso utilizar who ou posso utilizar o that. Quando for objeto da minha frase, eu posso utilizar o who, eu posso utilizar o whom, eu posso utilizar o that ou eu posso omitir, ou seja, não utilizar o pronome, tá? Então, ó, aqui, em termos de omissão, poderia ser the girl I saw. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tô usando essa frase. The girl I saw in the beach. I saw in the beach was beautiful. Tranquilo. Agora vamos ver o seguinte. Vimos então antecedente pessoa. E quando o antecedente ele for uma coisa ou um animal? Quando for uma coisa, um animal, independentemente se tiver na função de sujeito
ou na função de objeto, a gente vai continuar utilizando o mesmo, tá? Aqui você não precisa diferenciar entre sujeito e objeto. A gente vai utilizar ou o it ou o that, tá? Gente, não se esqueçam que esses pronomes que eu acabei de ensinar para vocês, whom, which, eles também podem ser pronomes interrogativos, assim como when, why, where, tá? What, todos esses que eu vou ensinar para vocês como pronomes relativos, eles também podem ser pronomes interrogativos. Só que no caso, eu acredito que não dá para vocês, assim, não dá para ficar em dúvida, porque o pronome interrogativo ele serve para fazer perguntas. Ele é sempre utilizado no início da oração para que a gente consiga uma informação específica sobre algo, tá? Quando eu uso, por exemplo, who, é sobre informação de uma pessoa. Who are you? Tá? Who are you? No caso, como eu falei aqui para vocês, é informação sobre uma pessoa. Tudo bem, no pronome relativo também é sobre pessoas, informações sobre pessoas, mas são utilizados de forma completamente diferente dentro da estrutura da frase, tá bom? Tá, então quando o antecedente for uma coisa, um animal, vocês vão poder utilizar o it ou o that. Então, como eu falei para vocês, o that, ele é o pau para toda a obra, né? Ele cabe aqui sempre quando eu tiver em relação a pessoas, objetos ou animais, tá? Então, quando o antecedente for uma coisa ou um animal e o pronome relativo exercer a função do sujeito e do verbo, utiliza o it ou that. Então, o gato que está no jardim pertence à minha irmã. Eu tenho aqui duas informações. O gato está no jardim. Ó, the cat is in the garden. É uma informação que eu tenho. Ele está, ó, lá no jardim. Ele está realizando a ação de estar no jardim. E agora, o gato, the cat, pertence à minha irmã, to my sister. E aí, o que acontece aqui, ó? Eu tenho uma informação que é comum, que é o gato, tá? Então, na hora de eu unir essa oração, essas duas orações, eu vou trazer através desse antecedente, que é animal, tá? O pronome who também pode se referir a animais, mas apenas animais que são conhecidos, ou têm nomes, ou a gente tem ali uma relação de intimidade através do nome, tá? Isso acontece com qualquer pronome, gente. Se eu tiver que utilizar um pronome pessoal, vocês provavelmente devem se lembrar disso, né? Quando eu tenho um animal, eu tenho o it. Mas se eu identifico esse animal através do nome, eu posso chamar de she ou he, ou seja, ele ou ela. Então, meu cachorro Thor. Quando eu falo my dog Thor, eu estou aqui identificando ele por meio de um pronome, de um nome, né? E eu posso colocar um pronome ele, sem problema nenhum. Que no caso pra gente, he só serve para pessoas. Não, quando eu estou identificando o animal através do nome, eu também posso. Então aqui também acontece isso. Se eu identifico, eu posso botar who, tá? Quando o antecedente for uma coisa, um animal e pronome relativo exercer a função de objeto, também se utiliza o it ou that. Ou, aqui tem uma coisa diferente, eu posso omitir. Então a gente não pode se esquecer que a omissão, já falei isso com vocês, acontece quando eu tenho função de objeto, quando meu pronome está na função de objeto, tá bom? The brown guitar he was playing belongs to me. Então, a guitarra marrom que ele estava tocando pertence a mim. Ele estava tocando alguma coisa. Ou seja, ele estava tocando lá the brown guitar. E aí, no caso, ou seja, quem está fazendo a ação? Ele. E quem está sofrendo a ação de ser tocado? A guitarra marrom. Então, ela é o objeto. No caso, neste caso, diferentemente, né, do sujeito, eu posso omitir, tá bom? Não se esqueçam disso. Quando que a gente vai utilizar somente o that? Porque vocês viram aí que o that ele pode ser utilizado quando o antecedente for pessoa, coisa ou animal, tanto na função de sujeito quanto na função de objeto. Quando que eu só vou poder utilizar o that? Quando tiver dois antecedentes, tá? Porque, imagina, se eu tenho um antecedente e nesse antecedente é um animal e uma pessoa, qual eu vou usar? Não sei. Então, eu vou usar somente o that, tá? Então, quando houver dois antecedentes, pessoa e animal ou pessoa e coisa, eu conheço os cantores e as músicas que ela mencionou. Aqui eu tenho uma pessoa, então eu utilizaria who, e aqui eu tenho uma coisa, eu utilizaria which. Opa, e agora? Qual eu vou usar? Eu vou usar who ou eu vou usar which? Eu vou falar sobre a pessoa ou vou falar sobre a coisa?
Não sei. Então, nesse caso, eu vou só utilizar o that. Então, I know the singers and the songs that she mentioned. Show? Após all, only, everything, none, some, any, no, tá? E seus derivados. Ou seja, depois de pronomes indefinidos, também. Tá? She ate something that we never saw. Então, ela comeu algo que nós nunca vimos, tá bom? Lembre-se, os pronomes relativos só podem ser omitidos quando funcionam como objeto, nunca quando exercem função de sujeito. Falei bastante sobre isso, né, na aula. Quando que a gente vai utilizar whose? Gente, o whose, em qualquer aspecto, tanto em pronomes interrogativos quanto pronomes relativos, ele vai sempre trazer pra gente uma noção de posse das coisas, tá? De posse. Vai dar essa relação. De quem, por exemplo, whose is that key? Né? De quem é aquela chave, tá? Bem, no caso aqui, tá como um pronome interrogativo. Quando a gente quiser falar sobre relação de posse mais uma função de pronome relativo, ele vai significar cujo, cuja, cujos, cujos. Então, toda vez que você conseguir trazer essa tradução, vai ser whose. Ó. O gato cujo dono, cuja dona é a minha irmã, estava no jardim. Então, o que acontece aqui? Vou dar uma dica para vocês, o bizu. Eu vou ter dois substantivos e um substantivo é dono do outro substantivo. Aí, entre eles, vai vir o cujo, tá? Então, o pronome relativo whose estabelece uma relação de posse e é usado com qualquer antecedente. Esse pronome é sempre seguido por um substantivo e nunca pode ser omitido, tá? Então, gato, cujo, dono. Então, aqui, ó, tem o gato, aquele que é possuído, né? O que pertence a alguém, e o possuidor, depois do whose, tá? É um bizu que você vai conseguir utilizar quase sempre. O where, o próprio pronome interrogativo where, né? Where are you from? Né? Dá uma ideia de quê pra gente? De lugar sempre. Ele também pode atuar como advérbio de lugar, de modo geral, tá? Então, o pronome relativo where, ele é sempre usado para se referir a lugar ou lugares, tá? Então, o lugar onde eu vivo é longe daqui. Aqui até colocou a palavra lugar de um modo específico, né? Então, fica muito fácil. Então, where, quando o antecedente for lugar. When, da mesma forma como os pronomes interrogativos, significa, tem uma relação com o tempo, tá? I will always remember the day. Então, eu sempre vou lembrar do dia quando nos conhecemos. Então, aqui até a palavra day, né, tem uma relação aqui com o tempo mesmo. When, relacionado a day. Aqui, de um modo geral, quando a gente ultrapassa, né, who, o whom, o which, a gente já não tem claramente aquelas duas informações que eu consigo separar em duas orações, aquelas duas informações sobre uma mesma coisa. Mas, de um modo geral, olha sempre para o termo antecedente e vai identificando, tá? O what pode ser utilizado como pronome relativo e pode exercer função de sujeito ou objeto. Geralmente está ligado a uma situação, está ligado ao momento, está ligado ali a alguma observação, algo que foi dito. E é sempre o que, né? É o nosso o que. Eu não sei o que aconteceu ontem, tá bom? Então, no caso, você consegue traduzir literalmente para o quê? Quando eu tô falando de pronome interrogativo... Gente, eu tô até dando uma revisão com o pronome interrogativo aqui para vocês, né? Quando a gente está falando de pronome interrogativo, o what, ele é a mesma coisa que o which, tá? Eles são sinônimos. Aqui não tem nada a ver, tá? De um modo geral. E, por fim, mostrando aqui para vocês as relative clauses, como a gente tinha iniciado. Eles estão sempre falando aí para vocês sobre informações, sobre uma pessoa, sobre uma coisa, sobre um dia, sobre um lugar, né? E é por isso que a gente utiliza os pronomes relativos para trazer essa informação, tá? Então, a gente tem aí as defines e as non-defines, onde a gente tem informações relevantes, informações extras. Geralmente, a gente tem as restritivas e as explicativas. E aqui, ó, cada uma sendo utilizada de uma forma em geral com os pronomes relativos, tá? Então, para adicionar informações sobre pessoas, who e that, sobre coisas, which e that, sobre lugares, where, sobre tempo, when, sobre posse, whose, né? Aqui, sobre pessoas também, who. Gente, cuidado com isso, muita gente
tem dificuldade em diferenciar who de whom, tá bom? E aqui a mesma coisa, a gente vai utilizar os mesmos pronomes relativos. E é por isso que a gente utiliza para estudar as relative clauses os pronomes relativos. É isso que cai na prova. Prof, como cai na prova, né? Ele vai colocar um espaço vazio e vai falar para você. E aí? Coloque o pronome relativo adequado e que esteja certo. Show? Perfeito? Não é fácil. Para mim, pronome relativo é o pronome mais difícil que nós temos das classes dos pronomes, mas eu tenho certeza aí que vocês entenderam que vocês vão arrasar. Show? Vejo vocês na próxima.